Andrew Jackett ganhou o Arnold Classic 2026, Nick Walker ficou em segundo lugar para indignação de muitos. Foi justo? Não foi justo? Vamos ver. Adi Chopin ficou em terceiro lugar. O que aconteceu com Hadi? Também para indignação de muitos. Foi roubo? Não foi? Vamos ver. Martin Fitzwater ficou em quarto lugar com um visual ruim e uma atitude muito antidesportiva. Vou analisar as finais do Open, como ficou o top 10. Começando por Andrew Jackett, a Mona Lisa, a estátua de ébano, campeão do Arnold Classic. Para muitos isso é justo e está muito bom, já que é um físico que se parece muito com os fisiculturistas de antigamente. Mas para outros isso não foi justo. Eu mesmo tinha dúvidas ao vê-lo no pré-julgamento. Pessoalmente, eu o vi um pouco melhor nas finais. No pré-julgamento, tive a sensação de que ele estava um pouco mais suave, não tão seco e não tão cheio. 24 horas depois, nas finais, eu o vi melhor. Essa é a minha opinião. Embora eu ache que não foi a melhor versão de Andrew Jackett, que foi a do Mr. Olympia, não foi uma versão ruim. Ele veio bem e está espetacular. Ele é um fisiculturista alto, muito largo, com uma boa estrutura, uma cintura controlada, tem muita massa muscular, é bastante 3D. Ele não se destacou na definição, mas os outros atributos são fortes. Acho que as pernas dele são um pouco planas de frente e falta posterior de coxa e adutor, mas fora isso, ele é espetacular. Ele tem braços e ombros enormes, costas muito boas, densas, detalhadas e uma seção média espetacular. Agora vamos falar sobre Nick Walker e se foi justo ele ficar em segundo lugar e não ganhar do Andrew. Mas antes disso, comentar que o prêmio do Andrew por vencer foi de $750 mil. Sem descontar impostos, claro, que sorte, Andrew. E o mais incrível de tudo foi que deram a ele o prêmio de melhor posador. Isso mesmo que vocês estão ouvindo, o melhor posador foi para Andrew Jackett. Estão loucos? Que piada é essa? Todos comentam se Nick ou Hadi deveria ganhar, mas ninguém fala do melhor posador. Como vão dar isso para o Andrew? É como dar melhor estética ao Nick Walker e melhor cabelo ao Martin Fitzwater. Na verdade, dar o prêmio de melhor posador ao Andrew é uma piada ainda pior do que o que acabei de dizer. Nick Walker ficou em segundo lugar. Isso desagradou algumas pessoas. Se houver muitas dúvidas, farei um vídeo comparando eles pose por pose para uma análise mais objetiva e justa. Aqui não farei uma análise tão profunda, isso ficará para outro vídeo. No pré-julgamento, eu pessoalmente vi Nick Walker superior por muito pouco, e nas finais eu os vi mais equilibrados, até mesmo Andrew um pouco melhor. O fisiculturismo é bastante subjetivo, mas eu vi Nick Walker com uma das suas melhores versões até agora. E isso que ele conseguiu sozinho, sem preparador. Ele apareceu enorme, massivo, uma massa de músculos. Algumas poses impressionantes como o bíceps de frente com aqueles braços gigantescos, o peito de lado, o duplo bíceps de costas, com a melhor parte inferior que havia e um incrível most muscula que parece muito monstruoso. Ele veio carregado de músculos com uma ótima definição. Ele veio denso, seco, vascularizado e com essas qualidades, o tamanho e a definição são das mais importantes no fisiculturismo. Aqui, o que prejudicou Nick Walker ajudou muito o Andrew foi a linha, as formas, a harmonia, a beleza, enfim, a estética. Tudo isso é muito subjetivo e atualmente é bastante considerado no fisiculturismo, como já vemos há tempos. Principalmente no Arnold Classic, buscam físicos semelhantes aos fisiculturistas antigos. Nick Walker não é tão largo de clavículas quanto Andrew. Ele tem a cintura 2 vezes mais larga e mais longa, as pernas curtas, planas, com varizes. O pobre homem tem genética ruim e tenta compensar com trabalho duro, mas não consegue. E deram o prêmio de mais musculoso para Nick Walker. E não me surpreende. Ele estava enorme e ao lado de Hadi parecia que ia engoli-lo. O maior feito aqui de Nick Walker foi vencer Adi Chopin, um Mr. Olympia, ficar à frente dele e poder competir contra Andrew Jackett. E também mostrar uma versão muito boa. Então, pra mim, foi uma competição muito boa para Nick Walker. Ele deveria ter vencido. Se formos considerar apenas tamanho e definição, sim. Se levarmos em conta esses outros fatores, como proporções, estética, harmonia, como o físico flui, nesse caso, Andrew Jackett é o vencedor justo. É muito subjetivo, depende da opinião de cada um. Já adianto, vou fazer um vídeo pose a pose, analisando em detalhes, de forma mais técnica. Vou postar em alguns dias. Adi Chopin fica em terceiro lugar. Foi roubo, é por ele ser iraniano, é porque, senhoras e senhores, no pré-julgamento eu já disse isso. É uma das versões mais pequenas que já vi do Adi. É estético, tem boa aparência e saiu bastante definido. Está muito seco. Acho que a perda de tamanho foi relevante e os juízes devem ter percebido isso.
Ele também continua com uma perna um pouco maior que a outra, e de costas não estava tão seco. De frente o Hadi está mais definido, e de costas o Nick está mais definido. É curioso. É um físico muito bonito, eu realmente gosto. Mas em alguns momentos ele posava ao lado do Nick e do Andrew, e eles pareciam o dobro do tamanho. O Hadi tem os braços bem menores. Acho que toda a situação que ele tem passado, o assédio e perseguição da mídia, a situação tão difícil do país dele, e tudo isso tem influenciado. Acho que tudo isso acabou afetando ele. Deve ter passado dias sem dormir. Quem sabe talvez tenha se alimentado pior, tenha ficado mais estressado, tenha treinado pior. Eu acho que tudo isso acabou cobrando um preço. E mesmo que ele tenha aparecido definido, estético, acho que realmente houve uma certa perda de volume, e isso acabou prejudicando ele. Ele tinha tudo pra ganhar, isso cada um que julgue. Eu acho que não foi a melhor versão do Hadi. Vou fazer um vídeo falando mais a fundo sobre isso também em breve. Na semana que vem vocês vão ter muito conteúdo analisando com mais detalhes algumas coisas do Arnold Classic. Em quarto lugar ficou Martin Fitzwater. Ele parabenizou todos, exceto Nick, que se recusou a apertar a mão dele e disse que o odeia. Depois publicou no Instagram que foi o pior e mais vergonhoso show da sua vida. Sem palavras de felicidade, ficará um mês longe das redes sociais. Quem quiser deve ligar para ele. Se alguém o parabenizar, será bloqueado, pois perdedores não devem ser parabenizados. Mal perdedor, atitude antidesportiva, sem dúvida merece esse quarto lugar. Ele apareceu mais liso do que outras vezes, apareceu um pouco apagado em algumas poses, e apareceu menos cheio, menos grande. De modo geral, nem uma coisa nem outra. O que aconteceu com Martin? Parecia que ele ia sair bem, que parecia muito bem, e depois não foi assim. Ele é o fisiculturista menos constante da categoria Open. Ele faz uma boa apresentação, mas depois vai mal em outra competição. Às vezes aparece muito definido, grande e duro, como em Praga, onde venceu Samson e Kion, ambos campeões do Olímpia. Ele apareceu incrível, depois vai pro Arnold e aparece assim. O que está acontecendo com ele? O que ele está fazendo de errado? O que está acontecendo com o preparador dele? Vou fazer um vídeo específico falando sobre Martin Fitzwater e vou dar minha opinião bem dura sobre a atitude dele e como ele está se comportando, porque é uma polêmica atrás da outra. Em quinto lugar ficou Brandon Curry. No estilo dele, tronco massivo, pernas nem tanto. Definição não tão boa. Já faz um tempo que parece que ele está voltando a se recuperar. Uma boa quinta posição. Sexto lugar, Rafael Brandão. Acho que todos esperávamos mais do retorno dele ao palco competitivo depois de um ano. Ele tem um físico bom, é agradável, é estético, mas não houve tanta melhora. Ao contrário do que se vê no Instagram dele, acho que ele está igual há anos. Sétimo lugar, Mohamed Foda. Oitavo, Akin Williams. Nono, Hassan Mostafa. Décimo, Anthony Williams. Tirando o top 3. Os outros competidores não me agradaram. O que vocês querem que eu diga? Não curti nada da categoria Open. No geral, esse Arnold não me agradou muito. Entre o fato de que Mike não competiu, Zancanelli não competiu, e metade do top da Classic e do top da Open não saiu tão bem, nem tão grandes, nem tão definidos. Tirando as primeiras posições de cada categoria, não me parece que tenha sido um bom Arnold. Essa é minha opinião, não sei o que acharam. Semana que vem trarei vários vídeos falando com mais detalhes. Comparação de Andrew contra Nick pose a pose. Vídeos sobre Martin e sua péssima atitude. Vídeos sobre Hadi Chopin e seu futuro competitivo. Será que é hora de parar? Ontem postei o vídeo das finais do Classic, comparando Mike e Wesley. O que teria acontecido se Mike tivesse competido? Confiram o canal, vem muito conteúdo novo. O que acharam do resultado? Leia os comentários, obrigado pelo apoio. Ares VT Culturismo se despede, até o próximo vídeo.